Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em João capítulo 8, versículo 14, que diz assim: Pedro repreende o falso crente. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebesse o Espírito Santo. Portanto, o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: Dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Diante disto, replicou-lhe Pedro: Que o teu dinheiro siga contigo para a perdição, pois tentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porquanto o teu coração não é honesto perante Deus. Arrependa-te, portanto, desta tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoado a intenção do teu coração, pois que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhe respondeu: Orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha sobre mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados de Samaria. Amém, né? A palavra do Senhor, ela é verdadeira, né? E não tem como ganhar o Espírito Santo por meio do dinheiro, por meio dos bens materiais, por meio de nada, né, que seja corrompível e perecível nesta terra. Aqui nós vamos ver um relato de Pedro e João. Pedro e João ali que levava a palavra do Senhor. E esse povo de Samaria tinha acabado de conhecer ali ao Senhor Jesus. Eles tinham sido batizados nas águas. Então eles estavam sedentos por mais da palavra. E ali Pedro e João começam a anunciar a eles o batismo do Espírito Santo, que vem através de imposição de mãos, que vem através de pessoas, homens e mulheres de Deus, preparados para levar o Espírito Santo. Porque aquele que tem, isso ele dá. E Pedro fala sobre isso, né? Quando este Simão, um homem chamado Simão, se aproxima e ele quer comprar o poder. Ele quer comprar o poder que Pedro e João está ali impondo as mãos. E o Espírito Santo está enchendo essas pessoas através da imposição de mãos. E este homem, Simão, ele quer comprar este poder. Porque ele não entendeu o propósito, mas o seu coração está corrompido. A sua vida está totalmente errônea, como diz a palavra, né? Ele está com o coração e com a mente e com a alma cheio de pecados. Então aqui, Pedro diz para ele, né? Não tem como acontecer desta maneira, da maneira que você pensa, né? Porque não é assim. Você não entendeu o propósito porque você está corrompido. Mas se você pedir perdão e abandonar a sua vida de pecado, Deus, o próprio Deus, ainda te perdoa, porque Ele é misericordioso, né? E aqui, este homem, ainda sem entender, ele pede que os apóstolos orem por ele, né? Continue orando para que tudo que ele falou não recaia sobre ele. Mas ele não entendeu que não era o que estava por fora, mas era o que estava de dentro. O pecado, o que ele havia cometido e a sua maldade vinha direto do seu coração, direto de dentro dele, né? E aqui ele não entendeu o propósito. Então que possamos hoje entender o propósito que Jesus tem sobre a nossa vida, que possamos hoje entender o propósito de libertação, que possamos hoje entender o propósito que Pedro e João foram ali levar o Espírito Santo de Deus. Assim como aquelas pessoas foram cheias, que possamos também ser cheios do Espírito Santo e repassar este Espírito Santo, porque não é nosso, mas aquilo que nós temos, nós também passamos, repassamos. Então o Espírito Santo vem dessa forma, né? Quando nós
impondo as mãos, estando preparados, né, pela palavra, pelo Senhor. Então, o Espírito Santo enche aquelas pessoas que também está preparada e também está buscando pelo mesmo propósito, porque não adianta você estar buscando pelo propósito e a pessoa não. Como diz aqui, né? Havia este homem e ele não entendeu o propósito. Ele estava buscando pelo propósito errado, porque ele queria poder, ele queria coisas que ao ser humano é impossível quando está junto com o Senhor. Porque toda honra, toda glória é para o Senhor, não é para o ser humano. E aqui Pedro explicou bem para ele, né? Então que hoje nós possamos nos unir e entender o propósito do Senhor. E o Espírito Santo possa vir sobre cada um de nós. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.